Olá, gente, boa noite. Meu nome é Vitor, sou professor de História e eu estou aqui hoje para falar a respeito da Lei de Terras de 1850. Ou seja, precisamos recapitular a situação do Brasil no século XIX, a situação brasileira em que possibilitou os grandes latifúndios de produzir o café no momento em que o Brasil precisou se recuperar o movimento em comparação à sua mão de obra. Um dos grandes desafios dessa lei é reintroduzir as formas com que a gente passa a discutir esses movimentos dos grandes latifundiários. Primeiro a gente precisa recordar um pouco sobre essa situação do Brasil nesse momento de 1850. Vamos recordar um pouco sobre essa situação. Durante todo esse movimento dessa lei de terras, nos bastidores, dentro do Senado e da Câmara, para discutir essas leis, eles vão basear no cercamento dos campos da Inglaterra. Influenciado pelo fim do tráfico negreiro, os grandes latifúndios vão começar a questionar em que quem iria substituir os grandes espaços, essas grandes mãos de obras baratas que eles tinham em relação aos escravos negros africanos. A partir da lei Eusébio de Queiroz, que proibiu esse escravo negreiro dentro do Brasil, começou-se a vir imigrantes para usar essa terra. Então, para isso, quem vai comprar essa terra? Quais são os limites que essa terra vai ocupar? Então, começou-se a discutir dentro do Brasil e dentro dessa formação brasileira do território, os grandes espaços e os grandes modos com que as pessoas iriam e teriam a chance de discutir a respeito sobre o uso dessa mão de obra. A gente está falando do movimento no século XIX em que discutiu e sempre esteve possível discutir e sempre esteve possibilitado novas normas e indústrias que começaram a surgir nesse começo na metade do século XIX, como por exemplo a ciência, a indústria começou a se modernizar. E o Brasil, para não ficar para trás, os grandes proprietários de terra começou a achar maneiras de então ampliar o território e também introduzir leis que configurassem até os limites onde iria essa situação. Foi questionado durante todo muito tempo até onde iriam essas terras, até onde as pessoas poderiam ter o interesse de cercar esses campos. Começou-se então a cercar o cercamento a partir da lei 601 ou Lei de Terras de 1850 no Brasil, com as discussões, em que vai ser um movimento oportuno, como já disse antes, para se discutir. E um dos problemas principais que essa lei vai delimitar são os espaços de reorganizações do tempo e espaço do território dos grandes latifundiários. E isso vai surgir com o que a gente passa a surgir, o que a gente chama-se sobre documentos forjados, ou a grilagem, ou essa formação, ou você reorganizar ou trazer documentos que não existiam. Por exemplo, um rico queria ter o seu espaço do campo até a beirada daquele pobre, mas aquele pobre não tinha a terra. O rico podia destituir o pobre porque ele fez a grilagem, forjou o documento, forjou a falsificação, forjou todo o movimento de emaranhado que se a pessoa não saísse, ela iria ser morta, iria ser queimada viva. Um monte de escravos que viveram aqui e que trouxeram, houve essa grande dificuldade de relacionar com esse uso dessa terra. E esse documento forjado começou-se a dispor uma discussão. Quem seriam os donos das terras? E esses documentos forjados, de novo que eu estou batendo na tecla, que é o que limitou e trouxe até onde aquela cerca daquele grande proprietário iria e pertencia a ele perdeu aquele direito, ele começou a falsificar esses documentos e a forjar. E a lei não equiparava esse direito dos pobres, mas ao mesmo tempo ela garantia com que o rico, o grande empresário que queria explorar aquela terra,
que ele tivesse esse direito de usar, mas que ele fosse digno e grande enriquecedor e grande forma de devolução da terra. E ele tinha que devolver o prazo, senão a pessoa iria caber judicialmente e iria responder. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela ajuda de vocês. Espero que tenham gostado desse bate-papo sobre a lei de 1850. Espero que a gente tenha juntos uma grande caminhada nessa discussão aqui no História Conectada. Uma boa noite e fica com Deus.